E olha, a gente muda de assunto, mas segue falando sobre o coronavírus. Você já deve ter percebido, viagens, eventos cancelados. E aí, como é que ficam os direitos do consumidor? Saiba tudo agora no quadro Seu Direito. Quem vai dar todas as orientações para a gente é o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Leandro Carvalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruna. Estamos distantes aqui, mas por um bom motivo, né? Prevenção. A gente vai falar, então, claro que dentro, a gente traz esse assunto, né, o direito do consumidor para a realidade do momento, né? O coronavírus também traz o alerta com relação aos nossos direitos. Vamos começar falando sobre um assunto que está sendo muito divulgado, muito propagado e também traz muito medo para a população, que é a questão da falta de álcool em gel versus o aumento dos preços. Como é que fica o nosso direito com relação a essa prática abusiva de valores por causa da falta também desses produtos no mercado, doutor? Bom dia ao telespectador da TV Correio. É muito importante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que a pandemia significa uma epidemia em todo o mundo, né? Então é importante o consumidor nesse momento ter muita cautela e muito cuidado. E essa problemática do álcool em gel é muito séria, porque há uma semana atrás, 1 litro de álcool em gel estava custando em média 12, 13 reais. Certo. E hoje o álcool em gel já está sendo encontrado a 70 reais, Nossa. 100 reais. Então o que o consumidor pode fazer? Ele tem que denunciar. Ele tem que procurar o PROCON, inclusive as delegacias também, o Ministério Público, porque isso é crime contra a economia popular. Então o consumidor ele não pode ficar sujeito a esses preços altos. Isso já aconteceu em outros momentos e, infelizmente, aqui no Brasil se tem essa cultura de quando estamos muito mais pressando do povo, ou seja, de solidariedade, Sim. Alguns comerciantes, não são todos, claro, mas alguns comerciantes se aproveitam desse momento. Então, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é crime e o consumidor deve procurar os PROCONs, Ministério Público e Delegacia. Denuncie. Não fique achando que uma andorinha não faz verão. Aí eu não vou reclamar porque não vai acontecer nada. Muito pelo contrário. Ontem já tivemos algumas apreensões e, inclusive, tivemos um decreto, né, da Prefeitura, do prefeito Luciano Cartacho, e o alvará do estabelecimento ele pode ser suspenso. Sim. Ou seja, o estabelecimento pode pagar uma multa e ainda pode ter seu alvará cassado e ele pode ficar com seu empreendimento fechado por conta disso. Isso foi um decreto já dessa semana, também alinhado com o Código de Defesa do Consumidor. Então a palavra é denunciar. O consumidor deve ficar atento e também um boicote a esses preços. Não aceite também as máscaras, que era uma caixa de máscara comprada a um determinado valor, está sendo encontrado por 80, 100 reais. Perfeito. As pessoas estão estocando máscara em casa. Também Tá tem que se ter uma errado, consciência. né? Tá errado, porque você tem que pensar no próximo nesse momento. Você tem que ser solidário com o outro, né? E aproveitando esse assunto, né, o uso de álcool em gel, a gente sempre reforça aqui, é em emergência, quando você estiver fora de casa e não tiver como lavar suas mãos com água e sabão. Se está dentro de casa, não tem necessidade, lava as suas mãos direitinho. Até tem gente falando pra gente lavar essas mãos cantando, né, para ter pelo menos 20 segundos aí de uma lavagem bem feita das mãos. E o uso de máscaras especificamente para quem tem algum sintoma ou para os profissionais de saúde. Não tem necessidade. Tá estocando e esgotando o estoque para quem de fato vai precisar, né, doutor? Isso. Outro detalhe também que a gente traz aqui, pontua para você, com relação aos cancelamentos de voos e viagens. Muito está acontecendo porque as pessoas estão com medo, inclusive de viajar para os países onde tem o maior número de casos, né? Por exemplo, a Itália, Estados Unidos, a própria China também. Como é que está acontecendo nessa questão? Esses consumidores estão sendo ressarcidos desse valor, doutor? Estamos vivenciando uma grande problemática. Inclusive, alguns consumidores que estão na Itália, por exemplo, estão ilhados. Eles não estão conseguindo voltar para o Brasil. As fronteiras estão fechadas. Essa semana já se fechou a fronteira do Paraguai, Chile, Uruguai e outros países. Então, o que é que está acontecendo? Os consumidores que tinham viagem marcada estão tentando fazer o cancelamento. E aí a grande pergunta é, o consumidor pode fazer esse cancelamento? Quem é que vai ficar no prejuízo nessa questão? Primeiro, eu gostaria de lembrar que o consumidor ele é a parte mais fraca na relação. Claro que quando ele comprou, ele não previa que isso ia acontecer, toda essa problemática, e o empresário também não. Entretanto, por ser a parte mais frágil e também o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, assegurar que nós não podemos utilizar nenhum serviço que vá prejudicar a nossa saúde e a nossa segurança, Sim. Então nós podemos escolher se vamos ou não. Só que já estamos num momento que não podemos mais escolher. Nós não podemos ir. Porque estamos tendo problema com as autoridades sanitárias, temos várias recomendações que não podemos ter aglomerações em aviões e aeroportos. Então o consumidor pode sim fazer o cancelamento. E a primeira dica é, entre em contato com a agência de viagem ou com a empresa aérea. Tente fazer uma conciliação, evite
o judiciário. Caso você não consiga, aí sim você tem que ingressar com a ação judicial com o advogado da sua confiança e, claro, tentar pleitear um seu direito e aí receber o seu dinheiro de volta. Mas a resposta é que o consumidor ele não pode ficar à mercê dessa situação e arriscar a sua vida e também a vida de outrem. Então, sim, ele pode fazer o cancelamento, ter o seu dinheiro de volta. Algumas empresas também estão, Bruna, cobrando valores exorbitantes de multa. Sim. A pessoa compra uma passagem, muitas pessoas, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outras cidades, para outros estados aqui no Brasil mesmo, as empresas estão cobrando, pela proximidade do tempo de viagem, pessoas que teriam que viajar amanhã. As empresas estão cobrando 80%, 90% de multa. Nossa. Ou seja, estão retendo quase todo o valor. E não pode. Temos, inclusive, já recomendações do Ministério Público Federal, que entrará com ação civil pública também, para pessoas que a partir de 9 de março compraram passagem aérea para qualquer destino, elas serem reembolsadas. Perfeito. Então, é importante esse esclarecimento. Inclusive, a gente recebeu um vídeo, né, de Thaís Santana. Ela é agente de viagens e relatou para a gente um pouquinho como é que está a realidade dentro da empresa onde ela trabalha. Vamos ver. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Thaís, eu sou agente de viagens e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a atual situação do turismo no Brasil. Hoje não é novidade que a gente está enfrentando uma onda de cancelamentos de viagens por várias pessoas que não querem viajar por causa do coronavírus, um motivo super justo. E aí algumas companhias aéreas, vamos falar de companhia aérea que é o principal, né? Estão tomando algumas medidas para os voos que estão próximos agora. Elas estão liberando um crédito integral para o cliente utilizar ou até um ano após a emissão da passagem ou até o final do ano. E aí, outro caso também é a remarcação. Na remarcação, o que está acontecendo? Eles estão abonando a multa, sem multa de cancelamento, e o cliente paga só a diferença da tarifa da passagem, e essa diferença é se existir. Se não existir, a remarcação sai gratuitamente. A gente torce para que o mercado melhore, que tudo isso passe, que seja uma coisa bem rápida, que seja um susto, e que tudo volte ao normal. Enfim, melhoras para nós. É isso, Thaís. Obrigada aí pela participação, viu? Pelo relato aqui. Inclusive, a gente também recebeu outro relato de Érica, que mora no Recife. Estava num cruzeiro que terminou no sábado passado. Não tinha ninguém doente, segundo ela. Ela disse que embarcou no dia 14, mas estão presos em Lisboa porque não tem como sair, porque as fronteiras estão fechadas. Tínhamos volta para domingo, mas os voos foram cancelados e agora foi autorizado esse voo de volta para o Rio de Janeiro e São Paulo apenas, mas a companhia quer 2.000 euros por passageiro. E aí, doutor, o que é que pode ser feito nessa situação, hein? Você fazendo a conversão daria aí mais de 10 mil reais, né? Fazendo a conversão de euro para o real. Bem, numa situação dessa, o consumidor ele tem que pensar primeiro na sua saúde. Se ele não tem alternativa, ele pegaria esse voo, mas claro, depois tentaria um ressarcimento de forma judicial durante essa questão. Porque eu imagino que a empresa, infelizmente, esteja se aproveitando da situação para cobrar um valor dessa passagem. Então, se faz uma pesquisa, claro, para saber o valor mais ou menos da passagem, quanto custaria e tentar ingressar com ação judicial. O indicado é que ela não fique, né? Então teria que voltar, claro, chegando no Brasil vai ter que fazer a quarentena, que é obrigatória, inclusive caso a pessoa não faça, pode até ser responsabilizado criminalmente por espalhar essa pandemia, e a alternativa para a consumidora seria essa, para até proteger a sua saúde. Entendi. A gente também tem visto vários congressos, shows, eventos cancelados ou adiados. De que forma o consumidor pode garantir seu direito, né? Se no caso, por exemplo, esse evento for adiado para uma data onde esse consumidor não possa participar, usufruir daquilo que ele pagou. O que é que acontece nesses casos, doutor? Olha, nós temos a situação de congressos, eventos, que isso é mais simples. Mas tem consumidores que estão, pasmem, com problemas do tipo casamento. Tem pessoas que iriam casar na próxima semana e os convidados... São vários fornecedores que envolvem muita coisa. Então a pessoa termina ficando de mãos atadas e o fornecedor também. Então o que eu indico é uma conciliação entre as partes. No caso, tentar fazer uma mudança de data. Eu entendo que um casamento, uma formatura são eventos assim para a vida das pessoas, né? Aquela coisa inesquecível, mas o momento é de cautela. Então é tentar buscar uma conciliação com esse fornecedor ou com esses fornecedores, com essas empresas e fazer uma mudança de data. Não se conseguindo
fazer a mudança de data, tem que se pensar no cancelamento e aí, claro, o valor tem que ser devolvido ao consumidor. Lembrando que os descontos geralmente são de 10% a 20% de multa. Sim. O fornecedor jamais pode descontar 60%, 70%, 80% ou até reter todo o valor, porque isso é uma questão em que, pese seja de questão fortuita e de força maior, o consumidor ele não pode, repito, arriscar a sua saúde e a segurança e também a de terceiros por conta de um evento. Então, o evento ele tem que ser, sim, cancelado e aí ele pode ser remarcado ou, em caso de cancelamento, o consumidor receber o seu dinheiro de volta. Perfeito. Existe algum prazo de devolução também, doutor? Seja do dinheiro ou do ingresso, se for o caso, né? Tem gente que está ansioso, por exemplo, para ter um evento que queria muito ir, um congresso que queria muito participar, um artista que queria muito ver e aí não vai poder nesse momento. Existe algum prazo para essa devolução? Olha, nessas situações nós não temos um prazo específico. Eu poderia citar aqui até o caso de Jerusalém, né, que nós temos lá em abril o encontro que é organizado e foi remarcado para setembro. Então fica essa informação para o seu público, ou seja, não fizeram a devolução do dinheiro, mas remarcaram para uma data mais para frente. Então os consumidores aceitaram. Tá, e existe como você se programar, já que é bem distante, isso, né? que ficaria bem mais distante. Então tem essa opção também. Caso o consumidor não queira, aí muitas empresas e agências estão fazendo sim a devolução. Porém, devido à grande quantidade, nós temos um prazo fixo específico, 48 horas ou 72 horas. Muitas vezes esse prazo está sendo maior, muitas vezes o dobro, o triplo disso. Mas o importante é que o dinheiro seja, claro, devolvido ou o consumidor informado de que o evento não vai mais acontecer ou acontecerá em data posterior. Perfeito. Doutor, me despeço com um aceno, viu? Agradecendo sua participação, as orientações também repassadas ao nosso telespectador. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e cuidem-se. Cuidem-se, vamos nos cuidar mesmo. Obrigada, viu? Mais uma vez.